Depois de uma longa ausência, estou retornando aqui para compartilhar alguma coisa, né? Porque percebemos que muita gente dá a sua opinião, faz as suas considerações sobre a Bíblia, especialmente a escatologia, né? E assuntos polêmicos. E aí eu, depois de um longo tempo parado, não postando nenhuma live, nenhum vídeo, então eu quero usar alguns minutos para dar também a minha opinião, né? Eu sou o pastor Valdir Pedro, pastor Batista, e aí eu vou começar essas lives procurando, eu acredito que eu vou procurar usar um tempo menor, né, para não ficar muito enfadonho, mas eu vou começar na escatologia. Então eu quero falar um pouco agora sobre o anticristo. E aí, como é um assunto muito extenso também, eu quero tentar me basear aqui em Apocalipse 17. Apocalipse 17, vamos ver aqui, ó, alguns versículos, né? Apocalipse 17, a partir do verso 7, né? Apesar de que eu vou considerar todo o capítulo, mas a partir do verso 7 diz assim: E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta e já não... Estou conexão, né? E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Até aí, por enquanto. Então, só aqui recapitulando um pouco aqui o capítulo todo. O capítulo 17 de Apocalipse, ele fala de 2 personagens, né? É uma mulher e uma besta, que é chamada de besta, né? Vou falar um pouco sobre a mulher. Essa mulher, ela representa algo, né? Vamos ver aqui. Verso 1. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Verso 4. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, fiquei assombrado com grande admiração. Então, quem é a mulher? Naturalmente, eu acredito que no Apocalipse existe, como em toda a Escritura, mas especialmente no Apocalipse, existem coisas literais e coisas simbólicas, né? Se nós considerarmos tudo que está no Apocalipse como simbólico, iremos errar. E se considerarmos tudo literal, também iremos errar, né? De maneira que eu acredito que essa mulher, ela é um simbolismo, né? Ela representa algo. Aliás, já no verso 18 de Apocalipse 17, diz aí quem é a mulher, né? E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, essa mulher, né, que é aí qualificada
adjetivada, com tantos adjetivos. Ela é a grande cidade que reina sobre o rei da terra. Na época de João escreveu o Apocalipse, eu acredito que a grande cidade é Roma, né? A cidade de Roma é muito famosa, então, naturalmente, essa mulher representa a cidade de Roma, no primeiro sentido, a cidade de Roma, representada por essa mulher. Só que, ao aprofundar mais o entendimento dessa figura, dessa mulher, ela é também uma religião, né? É uma religião, né? É a religião romana. E aí, espero não ofender aqui ninguém, né? Mas tem que falar a verdade. Ao longo dos anos estudando essas coisas, sabemos que o cristianismo, ele chegou um tempo que ele se mesclou com o paganismo, né? E eu acredito em que então o cristianismo romano se tornou praticamente o espírito da cidade. Ela é chamada de Babilônia porque aconteceu a mesma coisa com a famosa Babilônia, né? Alguns historiadores dizem que o sacerdócio pagão, o ocultismo que havia na Babilônia foi migrando até chegar na Roma pagã. Por isso que alguns dizem que, espiritualmente falando, Roma e Babilônia são espiritualmente a mesma entidade. E naturalmente o cristianismo, como nós vimos, ele ao longo dos anos ele foi se mesclando, né? Ele foi se misturando com os valores de Roma. Virou um sincretismo, né? Que se chama uma mistura, de maneira que não pode mais distinguir-se a cidade de Roma pagã, antigamente, né? Da Roma imperial, a Roma imperial, da Roma religiosa, né, o paganismo, o panteísmo, os valores espirituais de Roma, naturalmente, a igreja foi assimilando. Alguns acham, eu acredito que foi no Concílio de Nicéia, em 325, que o imperador romano Constantino, ele deu o golpe de misericórdia, né? E a partir dali, a igreja praticamente se uniu numa aliança com Roma, a Roma pagã, né? Alguns até acham que o Constantino se converteu, mas há indício de que ele pode ter apenas adotado uma posição política, usando a religião como um fator motivador, né? Alguns dizem que ele só se batizou à beira da morte. Mas vamos olhar aqui. Então, eu creio que essa mulher de Apocalipse 17, ela é a igreja romana, né? Igreja romana. Agora, é claro que aqui há muitos indícios disso. Por exemplo, tem aqui as sete montes, né? Aqui. Não sei onde é que aparecem os 7 montes aqui. Tem os 7 montes aqui, e se sabe que Roma é chamada a cidade das 7 colinas, porque ela foi edificada sobre 7 montes, né? Tem até aqui o nome dos montes. Os montes são Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Célio, Aventino e Palatino. Até quando eu vejo o primeiro monte aqui ser chamado de Capitólio, eu me lembro do Capitólio dos Estados Unidos, né, que fica em Washington. Eu acredito que seja a sede do Congresso americano, o Capitólio, né, se tornou-se uma palavra já muito comum na nossa atualidade. O Capitólio está em Washington DC, né? E aí eu acredito que isso não é por acaso, porque é possível, digo que é possível, porque quase tudo é possível, né? A gente não tem certeza de muitas coisas, mas há indícios, né, de que espiritualmente falando, essa mulher poderia ser também a cidade de Washington DC, né? Porque aí muita coisa está envolvida. Um estudioso disse que os Estados Unidos é uma síntese dos povos europeus, né? Por isso que quando os Estados Unidos não é citado diretamente na profecia, mas indiretamente. Então, é possível que espiritualmente, alguém já disse que Washington é a capital política do mundo, enquanto que Nova York é a capital financeira do mundo. Então, dentro dos valores espirituais,
a gente vai percebendo que vai migrando, né, os valores espirituais de uma cidade para outra, Babilônia para Roma, Roma, quem sabe, para o Washington e também Nova York, né, alguma coisa, mas acho que o Washington aqui é a cidade mesmo, capital dos Estados Unidos, e é o império, né? Até então o império está ruindo, mas por enquanto ainda é o império. Acredito que o símbolo do Império Romano era uma águia, os Estados Unidos também é uma águia, de maneira que a gente vai tentando identificar. Mas nesse momento aqui, creio eu que essa mulher, ela representa a igreja apóstata dos últimos dias, né? É muita coisa, mas Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, né? E Paulo diz que a apostasia, né? Um dos sinais últimos seria a apostasia naturalmente da igreja. E eu vejo aqui sintetizado nessa mulher a igreja apóstata, que eu acredito que aponta mais diretamente para a igreja romana, mas que vai no bojo dessa apostasia muitas igrejas protestantes. Grande parte do protestantismo, o evangélicos, ou igrejas, seja o nome que se dê, né? Mas não podemos ser assim sectários e dizer que só o catolicismo está enquadrado na apostasia dos últimos dias, né? Naturalmente, grande parte da igreja protestante ou evangélica está também carimbada com a apostasia, seja por um motivo ou por outro, né? Mas eu quero focar no anticristo. Então, esse capítulo 17 de Apocalipse, ele fala de dois personagens. A mulher, e aí já estou dando algumas dicas sobre quem é essa mulher, e fala de uma besta que a carrega, né? Vamos ver aqui, onde é que está esse versículo aqui. Mulher aqui. Levou-me o espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta cor de escarlata. Então, a mulher estava sentada sobre uma besta cor de escarlata. Aí eu quero dizer aqui que o personagem principal do capítulo 17 aqui não é a mulher, mas a besta, né? Então a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata. Literalmente isso aqui é vermelho, né? É um vermelho mais brilhante, outro menos brilhante, mas é vermelho. Púrpura e escarlata é vermelho. Então a mulher estava vestida de vermelho. E estava cheia de dono de lá sentar. Então, e essa besta, né? A mulher estava sentada sobre essa besta, né? Então, a mulher estava sentada. Então, agora, essa besta, naturalmente essa besta é o anticristo, né? Ninguém tem dúvida disso. Essa besta que é o anticristo. E a palavra besta que é usada nessa linguagem no Apocalipse, o anticristo é chamado a besta. Só que nós temos que entender que a palavra besta em grego é terion, né? Eu sempre digo que na expressão megatério, é o terion aqui da besta, né? Então megatério seria a grande besta, uma besta grande, né? Tem outra palavrinha que eu sempre lembro também, que é oikotério, porque oikos é casa, né? A família, a casa, uma casa, incluindo os empregados e todos os membros da família. Oikos é casa. Agora, terion, a besta. Então, oikoterion seria como que a casa da besta, né? Então, tem muito mistério aí que, aos poucos, eu quero ir dizendo aqui o que eu penso. Então, essa besta é o anticristo, né? E a mulher não é besta, a mulher está sentada sobre a besta. É bom lembrar que o Apocalipse fala de 3 personagens, que é a mulher, que eu já disse, é a igreja apóstata todos os últimos dias. A besta, que é o anticristo, e fala de um segundo personagem, um terceiro personagem, que é o falso profeta. O falso profeta é chamado também de besta, né? Aliás, em Apocalipse 13, ele é chamado a segunda besta. Então tem 2 bestas, um é o anticristo, outro é o falso profeta, e o terceiro é a mulher, que é a igreja apóstata dos últimos dias. E aí eu já digo logo que alguns dizem, o Papa é o anticristo. Não, o Papa não é o anticristo, não. O Papa, a Igreja Católica, não é o anticristo. Pode fazer parte da Igreja apóstata, mas o anticristo e o falso profeta são 2 outros personagens.
né? A igreja católica, ramo das igrejas evangélicas, pode ser um ramo apóstata da igreja, mas acredito que eles não são, não tem nada a ver com o anticristo. Tem a ver porque estão aliançados, mas o personagem em si, o anticristo é outra coisa, e o falso profeta também é outra coisa, não tem nada a ver nem com a igreja católica, nem com o cristianismo. Então, mas o anticristo está aqui. Aí o que eu quero defender aqui é o seguinte: o anticristo, né? Vamos ver algumas coisas que ele fala aqui sobre o anticristo, a besta. Antes que eu esqueça, a expressão besta, que é traduzida, os tradutores traduzem a besta, tem a ver com o seguinte: lá no início de Gênesis, Deus criou os animais domésticos, os animais selvagens, e criou os répteis, e criou as aves do céu, os peixes do mar. Mas eu quero focar no seguinte: Deus criou animais domésticos, né, que são os animais que o ser humano cuida, que dependem dos seres humanos, então, animais domésticos. E os animais selvagens. Os animais selvagens, esses. E isso é que é uma besta. Uma besta é um animal selvagem. Né? Um animal selvagem. Isso que é a expressão besta no sentido literal significa, embora aqui o sentido é espiritual. Então, significa que o espírito dessa pessoa, que é chamada de a besta, é o espírito de um animal selvagem. Né? Poderia dizer assim, né? Inimiga de Deus, coisas semelhantes. Mas vamos ver aqui um detalhe dessa questão da besta aqui. Eu não pretendo me demorar muito, porque só estou dando a introdução do assunto, né? Mas vamos dar o prosseguimento seguinte. Ó. Verso 8. Não, deixa eu ver se eu posso comentar aqui. Assim, o verso 7, que eu comecei diz assim: e o anjo me disse, por que te admiras? Né? Porque o verso 6 termina: e vendo-a eu, fiquei assombrado com grande admiração. João se admirou quando ele viu essa mulher. Alguém já disse em algum lugar que João se admirou porque ele percebeu que a igreja de Roma, aquela igreja dos mártires, né? Aquela igreja a quem Paulo escreveu a carta aos Romanos, aquela igreja do princípio, da igreja primitiva, dos apóstolos, ela, de repente, João percebeu que ela tinha degenerado, né, numa igreja apóstata. A ponto ele dizer aí, que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E isso é que entendo também e concordo que realmente o que causou admiração em João foi exatamente constatar isso, que a igreja, que era uma igreja santa no princípio, degenerou-se numa mulher prostituta, toda essa figura de linguagem aí, né? Isso que causou admiração. Tem duas admirações aqui, que eu ainda vou comentar um pouco a outra, mas nesse momento aqui eu quero comentar essa primeira. Agora, vamos lá. O verso 7 diz assim: a besta que viste foi e já não é. Vamos ver aqui, foi e já não é. João está se referindo aqui, porque ele vai dizer mais na frente, né? As 7 cabeças são 7 montes. Aqui está, verso 9, né? As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Então, isso aí eu creio que geograficamente aponta para Roma, a cidade das 7 colinas. E são também 7 reis. Aí o verso 10 diz, né? São também 7 reis. Então, a besta, ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. E ele já dá o sentido aqui das 7 cabeças. As 7 cabeças são 7 montes. E são também 7 reis. Aí que entra a questão da interpretação. Alguns acham que esses 7 reis que ele está falando aí, que representados nos 7 montes, são 7 imperadores romanos. Eu já vi aqui que eu tenho uma relação de imperador romano feita por Suetônio no seu livro A Vida dos 12 Césares. Vai lá uma série de imperadores romanos, mas aqui ele está dizendo que são 7. Só que há a possibilidade também de que esses 7 reis não se refiram especificamente aos imperadores romanos. Pode não se referir, porque nós podemos fazer uma contagem assim também. Quando Daniel viu aqueles 4 animais, no capítulo 7 de Daniel, ele viu 4 animais, né? E aqueles animais, e na interpretação que o anjo dá para ele, diz assim, que o primeiro animal era Nabucodonosor, o império babilônico, né? O Medo-Persa. O segundo era, aliás, o primeiro era os caldeus, né? Os caldeus de Nabucodonosor, babilônico. O segundo era Medo-Persa.
o terceiro era grego, o greco-macedônico, e o quarto era o Império Romano. Podemos adotar uma contagem nesse sentido aí, mas toda a possibilidade é cabida aqui, né? Aí, o homem que se destaca, no caso dos caldeus da Babilônia, é Nabucodonosor. Do Império Medo-Persa é Ciro o Persa, né? Que é muito interessante, porque hoje o Irã é o Império Persa, né? Aliás, a língua que os iranianos falam não é árabe, é o persa, né? Aí vem o mais famoso dos imperadores gregos, no caso greco-macedônico, que foi Alexandre, mais famoso. E aí do Império Romano não se destaca um, mas todos os imperadores, né, que passaram a ser chamados de Césares, de maneira que a gente pode, nessa contagem dos 7 reis representados nos 7 montes, tanto pode ser 7 imperadores romanos, como pode entrar outros reis, né, de outros, assim, de outros reinos, né? Aqui na visão de Daniel não entra o Egito, por exemplo, né? E tantos outros reinos. Mas eu quero me ater aqui, porque não quero me alongar muito, nessa expressão que o João está usando, verso 8. A besta que viste foi e já não é. Se entendermos que aqui os imperadores romanos estão envolvidos aqui, significa que essa besta, que é o anticristo, no passado ela foi rei. Eu vou adotar a interpretação, alguns acham que é reino, né? Mas pode ser reis. Eu acho que se encaixa mais corretamente como sendo rei e não reino, né? Embora cada rei represente o reino, mas é a figura de um rei que aqui está sendo mencionado. Então, a besta que viste foi e já não é. Ou seja, no passado ela foi rei, mas na época de João ela já não era rei, né? É uma coisa que eu quero destacar aqui. Aí vem, foi e já não é. E há de subir do abismo. E há de subir do abismo. Aí vem aqui a questão, que eu quero focando aqui no seguinte. Há de subir do abismo. Então, na época de João, quando escreveu o Apocalipse, esse rei, que já tinha sido rei no passado, mas já não era, ele estava no abismo. Nos meus estudos sobre essa questão do Apocalipse e outros textos, eu entendo que o abismo é a mesma coisa que o Sheol do hebraico, é a mesma coisa que o Hades ou Hades do grego, é a mesma coisa que o abismo é mencionado em Apocalipse várias vezes. E eu tenho até uma certa dúvida, mas pode ser também o Tártaro, né? Que essa palavra Tártaro, ela só aparece uma vez no Novo Testamento, na segunda carta de Pedro 2,4, onde diz que Deus prendeu anjos que pecaram no Tártaro. E eles estão lá, né? Esperando o julgamento grande. Então, se João diz que ele há de subir, o anticristo há de subir do abismo, o abismo aqui eu vou ver, pode ser o Sheol, ou o Hades, ou o mundo dos mortos, o mundo inferior, o mundo dos mortos, né? Então quer dizer que o espírito desse rei, que já existiu no passado, ele está no abismo. Já tenham percebido que é uma sequência que cada ser vivo, ele ao morrer, ele vai para o abismo, o mundo dos mortos, porque por isso os pagãos chamavam o mundo dos mortos, até a Bíblia fala, né? O mundo dos mortos. Mas o espírito que está lá no mundo dos mortos está esperando a hora para subir, que é o espírito do anticristo está lá, né? Então, tem um outro versículo, por exemplo, em Apocalipse 11:7, que vai dizer a mesma coisa. Vamos lá, Apocalipse 11:7 diz assim: e quando acabarem o seu testemunho, as duas testemunhas, né? A besta que sobe do abismo, veja só, teriam essa besta que sobe do abismo, ela vai subir do abismo ainda, ela está, nesse momento ela ainda está no abismo. O espírito dela, creio que é o espírito dela, né? Aí diz aqui, Apocalipse 11:7, lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Essa escritura aqui que mostra que essa besta que sobe do abismo, que é o anticristo, ele vai fazer guerra contra as duas testemunhas, vai vencer as duas testemunhas e vai matar as duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas? Eu já falei no outro, não sei se foi numa live ou num vídeo, mas oportunamente falarei de novo quem são as duas testemunhas. Mas o que eu quero destacar é que essa besta, que é um espírito, ele está no abismo, ou seja, no mundo dos mortos, mas que ele irá subir, né? A besta que sobe do abismo, e aqui em Apocalipse 17:8, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Normalmente a expressão que ela vai subir do abismo está em 17:8, né?
ela sobe do abismo, ela vai subir aí. Então tem um espírito no abismo, aí eu digo, é um espírito sem corpo. Né? E ele está no abismo, onde é o mundo dos mortos, né? Onde o rico da história de Rico e Lázaro foi, mas ele subirá do abismo para novamente estar na terra. E aí, ele diz assim, irá à perdição. Essa expressão irá à perdição, eu creio que eu posso conectar com Apocalipse 19, verso 20, que eu vou ler agora aqui, que diz assim, Apocalipse 19, 20, diz assim, e a besta foi presa, quando Jesus voltar, a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, ou a marca da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos, veja só, agora vivos, né? No lago de fogo que arde com enxofre. A expressão lá que diz assim, irá à perdição, eu creio que o cumprimento é isso aqui, né? Que essa besta, que é o anticristo, o espírito dela vai subir do abismo, né? E irá à perdição. Algo vai acontecer, mas quando Jesus vier, Jesus vai lançá-la, juntamente com o falso profeta, na perdição. Aqui é no lago de fogo, o Guiena, né? Ali é a condenação definitiva. Quem é lançado lá não sai mais. Eu sempre digo isso, porque não é assim com o Sheol, nem com o Hades, nem com o abismo. Quem é lançado nesse lugar ainda vai sair para receber um julgamento agora com o corpo glorificado, um corpo imortal. Mas retornando para Apocalipse 17, 8, né, que eu quero ir cada detalhe, que ele diz assim, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Agora observe, eu disse que tem duas admirações aqui. A primeira admiração é de João, quando ele viu aquela igreja, que era a igreja romana, a igreja santa do princípio primitivo, do tempo dos apóstolos, agora transformado numa igreja apóstata, ele se admirou. Só que agora, João fala que quem vai se admirar são os moradores da terra, né? E aqui, e os que habitam na terra se admirarão, né? Vendo a besta que era e já não é, mais que dirá. E eu vou dizer por que eu creio que eles se admirarão. Porque que toda a terra, né, vai se admirar. Os moradores da terra vão se admirar vendo aquela besta que era e já não é, mas que tornará a vir. Agora, a minha concepção sobre quem será o anticristo, né? Tem havido muita especulação sobre quem será o anticristo. Eu sei que eu acompanho, por exemplo, alguns dizem, olha, mas podia ser o Emmanuel Macron, ou pode ser o Barack Obama, ou pode ser o Príncipe Harry, ou pode ser o genro do Donald Trump. Aí tem muitas pessoas apontando quem poderá ser o anticristo. Agora, com o entendimento que eu tenho hoje, eu já estou indo numa outra direção e eu quero compartilhar, porque num primeiro momento essas coisas novas parecem chocar, porque as pessoas passaram muito tempo sendo doutrinadas, né, numa certa visão. Aí quando vem uma visão diferente, muita gente rejeita, porque é a primeira vez que ouviram, né? Mas eu vou dizer qual é a minha opinião sobre este assunto, é o seguinte. O espírito do anticristo já está no abismo, isso não tem dúvida, porque eu já mostrei aqui essas duas estudos de Apocalipse, acredito que tem outras. Agora, a questão é, ao subir do abismo ele deverá ocupar um corpo. A questão é, qual é o corpo que o anticristo irá ressuscitar, o anticristo irá assumir. E aí, eu creio que um dos reis do passado vai ressuscitar. Um dos reis do passado vai ressuscitar. É por isso que a terra vai se admirar, porque... E aí, dentro da questão, eu penso assim, a ressurreição de Jesus foi talvez o maior milagre, né? O maior milagre foi a ressurreição de Jesus. Deus ressuscitou Jesus por meio do Espírito Santo, né? Deus ressuscitou Jesus. Essa ressurreição de Jesus aí é uma ressurreição diferente da ressurreição de Lázaro, diferente da ressurreição da filha de Jairo, diferente da ressurreição do filho da viúva de Naum. Aquilo é até chamado de ressuscitamento, né? Porque a ressurreição mesmo é aquela que a pessoa ressuscita com um corpo imortal, semelhante ao dos anjos, ou até igual.
Então, Jesus ressuscitou com o corpo imortal, né? Diferente de Lázaro, que ressuscitou ainda com o corpo mortal, e os outros. Então, eu creio que, pelos detalhes do Apocalipse, Satanás, que é um imitador de Deus, ele irá ressuscitar alguém. Ele irá ressuscitar alguém. E é um dos antigos reis, né? Um dos antigos reis, ele irá ressuscitar. E a terra vai se admirar porque eu tenho alguns candidatos, né, para quem é que vai ressuscitar. Não tenho certeza, mas aí nessa direção. Eu penso que pode ser Nimrod, o primeiro a ser poderoso na terra. Pode ser Nimrod que vai ressuscitar. Outro tempo eu pensei, pode ser Nabucodonosor, né? O Nabucodonosor é um personagem singular do Antigo Testamento, mas eu imagino que poderá ser o Nabucodonosor que vai ressuscitar. E poderá ser um dos imperadores romanos. Antigamente muitos acreditavam que Nero iria ressuscitar e seria esse o anticristo. Eu não sei se será Nero, hoje eu não sei, pode ser um dos imperadores romanos, pode ser Calígula, Nero, não sei, mas vai ser um dos antigos reis que vai ressuscitar. Agora, onde é que o corpo dele está? Bom, o corpo do ser humano que morreu há tanto tempo pode ter se dissipado, né, se corrompido, virado pó, mas será que Satanás tem poder para ressuscitar um corpo desse? Mas tem outra coisa, fala-se muito hoje num processo de conservação do corpo chamado criogenia, né? Eu tenho ouvido falar muito de criogenia. Alguns acham, não é certeza, que muita gente tem mantido até o corpo dele num processo de conservação de corpo chamado criogenia para um futuro solução para isso, né? Alguns acham que o mundo antediluviano, que teve um contato muito grande com os anjos caídos, podem ter conhecido essa técnica, essa tecnologia de conservação de corpos, né? Eu até ouvi uma palavra de um personagem muito importante da política americana dizer que o corpo de Nimrod está conservado nos Estados Unidos numa base militar secreta. Mas a gente não sabe, né? Com certeza, mas vai pegando os indícios aí. Aí o que acontece? Se eu estou certo nessa concepção, nessa intuição que eu estou indo, baseado em várias evidências ou indícios, né? O anticristo será um dos antigos reis que vai ressuscitar. E ele vai ressuscitar com um corpo imortal. Aí vem um grande problema. Ele vai ressuscitar com um corpo imortal. Um corpo igual ao dos anjos, né? Que quando nós ressuscitarmos, ressuscitaremos com um corpo imortal também. Mas o anticristo vai ressuscitar com um corpo imortal. E aí, esse espírito dele que está no abismo vai subir e se incorporar nesse corpo. É por isso que a terra vai se admirar. Porque ela vai dizer assim, eu não sei quem é, mas diz assim, peraí, esse aí não é o Nabucodonosor? Esse aí não é o Nimrod? Ultimamente eu até coloquei Salomão, o rei Salomão, como um dos candidatos que pode ser o anticristo. Pelo motivo muito simples. O 666, que só aparece 3 vezes em toda a Bíblia. Apocalipse 13:18, 666, esse número aparece no primeiro livro de Reis, capítulo 10, verso 14, no reino de Salomão, né, dizendo que o peso do ouro que era trazido para Salomão todos os anos era de 666 talentos de ouro. Então, não tem nada por acaso na Bíblia, né? Por que que o 666 é conectado com Salomão, o rei de Israel? Eu não me admiraria se o anticristo fosse Salomão ressuscitado, né? Todos sabemos que Salomão, apesar de ter sido o homem mais sábio que já existiu, naturalmente fora Jesus, ele morreu na apostasia, né? Na idolatria, e há muito envolvimento com demônios, aí já no mundo secular, a Bíblia fala de muita idolatria dele. Então, se o anticristo for o rei Salomão ressuscitado, eu não me admirarei. Tem até uma dúvida, isso que está em Daniel, examinando Daniel capítulo 11, há indícios de que o anticristo será um judeu, né? Não terá respeito ao Deus dos seus pais. Então eu colocaria Salomão no meio das possibilidades de um rei antigo que vai ressuscitar. E que ele vai ser o anticristo, e até vai reconhecer quem é esse ressuscitado. Essa é uma das suas cabeças que foi ferida de morte, depois foi curada, né? E aí a linguagem de Apocalipse 17 é assim:
Observe, vamos ver Apocalipse 17, 10. São também 7 reis, que são 7 reis, os 7 montes, né? 5 já caíram, olha só, 5 já caíram. Um existe. O que existe, supõe-se que seria o imperador romano da época de João. A impressão que eu tenho, eu já fiz a pesquisa aqui, eu creio que era Domiciano, né? Domiciano poderia ser o imperador, mas há pessoas que acham que era outro imperador. Mas o certo é que um imperador romano existia no tempo de João. Então ele seria o 6º, né? Outro ainda não é vindo. Quando vier também, convém que dure um pouco de tempo. Então, depois do imperador, né, se o sentido for dos imperadores romanos, da época de João, virá um outro. E esse outro aqui, tanto pode ser literal, outro imperador romano, que talvez não seja mesmo, ou pode ser um outro imperador na contagem, quem sabe assim, da visão de Daniel, né? Daniel, que seria Nabucodonosor, caldeu, babilônico, Ciro o persa, Alexandre o Magno, né? Alexandre o Grande e o Império Romano. Eu tenho chegado à conclusão ultimamente que nós estamos ainda na vigência do 4º reino das visões de Daniel. Nós estamos sob a vigência do Império Romano. Mas passaram mais... Roma foi fundada em 753 a.C. E aí, quando ela chegou no seu apogeu do domínio, no Novo Testamento, na época que o Messias veio, então, de lá para cá, nós ainda estamos sempre sob o domínio, a hegemonia do Império Romano, né? E, de repente, qual é o império? Porque os Estados Unidos pode ser o Império Romano, profeticamente falando, espiritualmente falando, pode ser. Agora, qual é o império que vai suceder o Império Romano? Eu acho que não precisa estudar muito para saber, né? Aí diz assim, mas vai durar pouco tempo esse império que vai surgir. Será a China? Mas aí ele vai completar 7. Um existe, era o 6º rei, né? Outro ainda não é vindo, quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Aí vem aqui. E a besta que era e já não era porque ele já foi rei no passado. No passado ele governou. Talvez uma nação hegemônica da sua época. Mas aí ele morreu. Essa é a cabeça, uma das cabeças foi morta, né? É assim. E já não é, na época de João ele já não era. Ela também é o 8º rei. Olha, agora, depois desse que virá ainda, que durará pouco tempo, virá o 8º rei. O 8º rei é o anticristo. Aí diz aqui, e é dos 7. Essa expressão aqui, ela mata a pau, ela elucida o sentido, né? Olha, esse 8º rei que virá, que é o anticristo, ele é um dos 7. Ou seja, e aí eu até pensando, mas não significa que ele será o 7º. Ele pode ser qualquer um dos 7. Pode ser o 1º, o 2º, qualquer um dos 7. O 8º rei, que é o anticristo, será um dos 7 reis que ele está considerando nessa contagem dele aí, que a gente não tem tanta certeza se é só imperador romano ou se inclui desde Nimrod, que foi o primeiro a ser poderoso da terra, liderou a rebelião da Torre de Babel, foi uma coisa tremenda. Então, qualquer um desses reis do passado será o anticristo e será uma pessoa ressuscitada, e a terra toda vai reconhecer que ele é aquele rei do passado. E vão dizer, esse ali não é pode ser o Nimrod, né? Não é Nimrod, ou será que é o Nabucodonosor? Todo mundo vai reconhecer. Agora, e eu digo, é a minha concepção, ele vai ressuscitar com um corpo imortal. Por isso que nós podemos admirar que ele será uma pessoa tão extraordinária. Não apareceu ainda, né? Acredito que não será nenhum desses seres humanos que estão aí, né? E que o corpo dele deve estar guardado em algum lugar, ou conservado sob um processo de criogenia, acredito que sim, né? Mas os detalhes não sabemos. Então, eu quero deixar essa... Aí aqui, aí ele novamente diz, né? É um dos 7. E aí eu digo, não é o 7º, é um dos 7, pode ser qualquer um deles. Aí diz assim, e vai à perdição. Novamente a expressão vai à perdição, porque a perdição é quando ele será lançado no lago de fogo, na vinda de Jesus, que Jesus vai lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, que é uma condenação definitiva. Quem é lançado no lago de fogo não sai mais de lá, porque já está definitivamente julgado e condenado com um corpo imortal, né? O julgamento do grande trono branco, depois de Apocalipse 20, é que as pessoas serão tiradas do
Sheol, do Hades, do mundo dos mortos, e serão julgadas com o corpo imortal. E é com o corpo imortal que elas serão lançadas no Guiena, que é o lago de fogo. Aí é definitivo. Então eu vou deixar essa consideração aí, reflexão, para os irmãos aí que queiram juntar com as suas, porque acredito que o anticristo a qualquer momento irá se manifestar.